Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Eu sou Fernando Neto, conhecido mais por Neto. Sou pastor aqui na Igreja Quadrangular, no Distrito. Já há 26 anos estou lá naquela igreja, juntamente com o pastor Cláudio. Conheço o pastor Paulinho, pastor Zé Luiz, irmã Cleusa, já há muitos anos. Louvo a Deus por estar aqui juntamente com todos os irmãos. E quero poder compartilhar com vocês algo da parte de Deus, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. Amém? É muito importante que a gente preste atenção para que nós tenhamos o entendimento daquilo que Deus quer falar para nós. Antes da gente começar, é importante que nós busquemos a entender aquilo que Deus quer falar para nós. Nós entendemos que toda vez que Deus ele fala com a igreja, é exatamente por Ele conhecer a necessidade de cada um de nós. Deus sabe de fato o que você tem passado, das suas lutas, das suas guerras, das suas dificuldades. Ele sabe o quanto você tem lutado, buscado, orado, clamando, chorando. Ele sabe tudo disso. Mas isso não é o mais importante. Por que não? Às vezes até ironia da nossa parte. Mas Deus não responde absolutamente nada disso. O que Deus responde, o que chama a atenção de Deus, a Bíblia fala que é a fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E o que nós vamos falar aqui hoje é sobre um tema muito profundo. Vamos falar sobre cristão ou religioso. Cristão ou religioso. É muito importante você entender isso. Eu vou explicar para vocês o que de fato é uma religiosidade e o que é ser um cristão. Estamos vivendo tempos estranhos, difíceis, onde de fato a Bíblia está se cumprindo e nós vemos que realmente Jesus está voltando. Jesus está voltando. E pode ter certeza que o que Deus quer falar para nós aqui hoje é trazer clareza e entendimento para edificar a sua igreja. Amém? Eu quero orar. Senhor, te dou graças por estar aqui nessa igreja, juntamente com os meus irmãos, pelo convite do pastor Paulo, por estar aqui revendo alguns irmãos de há muitos anos. Eu te glorifico por o Senhor estar me dando essa oportunidade de estar aqui nessa igreja. Senhor, por favor, toma teu lugar aqui, Espírito Santo. Faça de mim um instrumento em tuas mãos. Toma teu lugar aqui, Senhor. Abre o entendimento da tua igreja. Dê maturidade e crescimento para a sua igreja, para que todos possam entender aqui essa noite a palavra que o Senhor irá ministrar no coração de cada um. No nome santo de Jesus eu oro e abençoo a todos. Que o Senhor venha tomar o teu lugar e fazer, Senhor, a tua vontade aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Antes de nós lermos a Bíblia, eu quero ler para vocês aqui um diferencial sobre ser religioso. Antes de tudo, é importante você entender que, presta atenção, hein? É importante você entender que Deus, Ele está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Qual o sentido de adorar a Deus? Deus fez o homem para um desígnio. Deus fez a gente e existe um fundamento da existência humana. Deus, Ele tem muito mais para dar para nós, além do que bênçãos que nós precisamos e pedimos. Existe algo tão poderoso que Deus tem preparado para a sua igreja, que é muito mais do que bênçãos nessa terra. Chama-se vida eterna. Vida eterna. De uma coisa é fato: você talvez não vai ter tudo o que você quer nessa terra, e a Bíblia não te promete isso. Não te promete. Mas uma coisa é fato: aqui você não vai ter tudo o que você quer, mas existe um lugar que onde vai ser completo, onde não vai ter choro, não vai ter necessidade, não vai ter dor. E esse alvo é exatamente o que nós, igreja, estamos buscando.
Mas para isso é necessário que nós, igreja, tenhamos entendimento e nos posicionemos como cristãos verdadeiros, porque é para lá que nós iremos no nome de Jesus. Amém? Deixa eu ler para vocês aqui uma coisa muito simples, para a gente diferenciar sobre ser um religioso e ser um cristão de verdade. Religião é um sistema organizado de crenças, práticas, regras, que envolve doutrinas, rituais, estrutura, líderes e tradições. Religião no sentido prático, legal, aqui no Brasil, na verdade, cria-se uma associação religiosa, uma doutrina, que é aquilo que nós acreditamos, que se acredita, um estatuto, reger um cartório e obter um CNPJ. Presta atenção aqui, religião, qualquer coisa pode se tornar uma religião, desde que exista uma crença. Se existir uma crença, se você acreditar que esse vaso aqui, ele é o teu Deus, um Deus qualquer, e tem uma junção de pessoas que acreditam nele, nós podemos de fato criar uma religião, podemos até mesmo abrir isso como uma lei, algo legalizado. Então vamos entender que vir à igreja não é simplesmente tudo o máximo nosso, porque vir à igreja nada mais é algo relacionado a quem nós somos e quem somos igreja. Agora vamos entender uma coisa. O que é ser um cristão? Não é apenas seguir uma religião ou frequentar a igreja. Não é apenas. É se tornar parecido com Cristo. A origem cristã, ela vem de pequeno Cristo, alguém que reflete Cristo. O termo cristão surgiu pela primeira vez em Antioquia, onde seus discípulos foram chamados e reconhecidos como cristãos, porque eles serviam e seguiam e tinham o mesmo comportamento de Jesus Cristo. Preste atenção, tá? Agora vamos ler a Bíblia, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos ler o 4 e o 5. Vai por aqui, Paulinho, vai. Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos ler pausadamente. Olha o que diz. Como também Deus nos elegeu nele antes da fundação da onde? Então presta atenção. Antes desse mundo ser mundo, antes do universo existir, Deus já havia nos feito nele. O homem, presta atenção, hein? Antes da fundação do mundo, Deus já havia nos feito nele. Somos eleitos do Senhor antes da criação do mundo. Vamos entender aqui. Para que nós fomos feitos? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em... Presta atenção. Por que sermos santos? O que é ser santo? Santidade nada mais é do que parecermos com Cristo. Santidade nada mais é do que chamados para fora, onde nós nos diferenciamos e nós temos absolutamente o mesmo caráter de Deus. Porque Colossenses diz que o nosso comportamento seja o mesmo do nosso Criador. Então, a Bíblia está dizendo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por que irrepreensíveis diante dele em amor? Porque o amor, na verdade, ele é a essência da existência humana. A Bíblia diz que Deus é amor, e Colossenses vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, quando nós entendemos o que é amar, quando nós temos um ato de amor, nós nos vinculamos ao que é perfeito, Deus. E Deus nos fez inseridos diante dele em amor. Então a essência amor já está em nós, porque Deus fez o homem à sua imagem e... Então entenda que a profundidade, tudo, o alicerce de tudo se resume em amor. Você foi feito em amor e Deus colocou no homem o amor. Porque essa é a essência da existência humana. Passa, por favor. E nos predestinou, antes de tudo, para filhos do quê? De adoção por meio de Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua... Olha que interessante. Ele nos predestinou, antes de tudo, ele já havia tido um plano para nós. E isso para que nós fôssemos filhos por adoção através de Cristo para si mesmo. Quando ele fala o seguinte,
Ele nos fez para si mesmo. Ele quer dizer o seguinte, que nós fomos feitos por uma finalidade e que nós somos igreja como exclusividade de Deus. Olha que interessante isso. Então, ele diz o seguinte, ele nos fez para si mesmo, ou seja, existe algo exclusivo. Existe, de fato, um motivo. Então, o estado de origem do homem nada mais é de que para nós sermos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas aqui está o segredo da situação. Vamos lá. O religioso, ele denomina-se a fazer da sua vida o que ele bem entende. O religioso é aquele que diz aceitar Jesus e mantém as mesmas práticas. Onde a Bíblia diz para nós em Colossenses, que quando nós aceitamos Jesus, nós nos despimos do velho homem e nós nos revestimos do novo homem. Então, quando nós entendermos que ser cristão nada mais é do que você deixar as suas velhas práticas e começar a nova prática. Essa nova prática não é simplesmente um ritual religioso. Essa nova prática nada mais é do que nós termos o mesmo comportamento e o caráter de Cristo. Olha que interessante isso. Então aqui já está tendo uma diferença entre ser religioso e ser um cristão. E o que Deus quer de nós é que nós tenhamos entendimento e que de fato nós nos aprofundemos mais em Deus. Por que que tem muitas pessoas que não conseguem avançar na sua vida espiritual? Porque na verdade são pessoas que estão presas o tempo todo na religiosidade. Como eu disse para vocês, vir à igreja é bom, faz parte, precisamos fazer isso. Mas não ache que a tua vida se define nisso, porque daqui a pouco o culto acaba e você vai embora. E aí de fato você vai se tornar igreja. Então ser igreja nada mais é do que nós entendermos que nós somos chamados para fora. E existe, exato, um termo aqui, que quando Deus nos chama para Ele, Ele fala o seguinte: Deus nos fez segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus, Ele teve vontade de ter a gente. Deus, Ele diz o seguinte: eu senti vontade e fiz você, e você foi feito de originalidade em mim. Ou seja, Deus não tinha necessidade alguma. Deus simplesmente nos fez para que nós fôssemos como Cristo. E agora nós entendemos que por adoção por meio de Jesus. O que isso quer dizer? Antes nós estávamos perdidos. Antes nós não tínhamos conhecimento algum. Antes nós, a Bíblia nos fala lá em 1 Coríntios, que nós estávamos mortos espiritualmente. Uma pessoa morta não tem vida nela. E essa morte que está dizendo não é simplesmente um morto físico. Mas todos aqueles que não têm Jesus como teu único e suficiente Salvador, a Bíblia denomina-se ele como morto. Por que morto? Porque aquele que não nasce em Cristo, aquele que não nasce novamente em Deus, a Bíblia fala, chama ele de algo morto. Por que alguém morto? Porque Jesus é o único que produz vida. Por isso que ele diz para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que ele quer dizer eu sou o caminho? Caminho é direção. Quando ele fala eu sou a verdade, ele não fala eu estou e eu falo. Não, além dele dizer a verdade, ele é a própria verdade. Então quando nós entendemos e aceitamos Jesus como verdade, essa verdade liberta, como está João 8,32. E conhecereis a verdade. Mas que conhecimento é esse? O que significa conhecer a verdade? É eu ir à igreja? É eu decorar a Bíblia? Não. Não, porque existe uma diferença entre entendimento e conhecimento. Entendimento é intelecto. Você pode, de fato, ler a Bíblia, decorá-la e ficar expert, entender muito. Mas não quer dizer que você a conhece. Porque a palavra conhecimento original, ela vem de convivência. Ou seja, eu só passo a conhecer a verdade quando me torno o que ela diz. Presta atenção nisso. Por isso Jesus diz: e conhecereis a verdade os libertará. Então quer dizer que eu leio a Bíblia, decorei a Bíblia, eu estou liberto? Não. Você vai se tornar liberto quando você se tornar o que a Bíblia diz. Então, ou seja, para eu conhecer a verdade, eu tenho que ter o quê? Um relacionamento. Então aqui, a maioria de vocês não me conhece. A partir de hoje, você vai dizer: eu sei quem que é. Ok, mas se você continuar não me conhecendo, se você não conviver comigo, você não vai me conhecer. Você vai ter um entendimento de quem eu sou. Um cara bem assim e tal, cabelo preto, não sei o quê, 1,70 m, enfim. Você sabe a minha característica, mas você não me conhece.
Mas o dia que você começar a me conhecer, passar lá na minha casa, tomar um café, e a gente começar a conversar, trocar ideia, um saber do outro, você passa a me conhecer. Então nós temos que entender que ser um cristão não é simplesmente ler a Bíblia e decorá-la. Não é simplesmente você vir à igreja e ir embora. Ser um cristão nada mais é do que você viver a verdade. E essa verdade automaticamente vai trazendo luz e entendimento. Você vai mudando o teu comportamento, se tornando o mesmo que Cristo, mudando o teu caráter, que é o mesmo de Cristo. E automaticamente essa verdade vai lapidando e limpando todas as arestas que há em nós. Por isso que é importante nós, igreja, termos entendimento sobre a verdade. Então ele está dizendo o seguinte: você é um cristão ou você é um religioso? Um cristão ou um religioso? Deus não quer a nossa religião. Deus, Ele quer que nós nos tornemos iguais a Cristo. Ele está dizendo o seguinte, olha lá, ó, Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus. Não existe, olha, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Não existe como você denominar-se cristão e não estar inserido em Cristo. Não tem como. Não denomina-se ser um cristão simplesmente por vir à igreja. Porque não tem como separar o cristão de Cristo. Porque o cristão, na verdade, ele nasce em Cristo. Então, se você não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, não tem como ser um cristão. Mas você pode ser um religioso simplesmente por vir à igreja e tua vida continuar do mesmo jeito. E aí somos nós que decidimos. E aí somos nós que decidimos. Então é importante nós, igreja, termos esse entendimento e nos aprofundarmos nele. Porque o que Deus quer de você não é simplesmente que você venha ao culto, né? Deus quer muito mais que isso. Deus não quer apenas que você venha ao culto, mas que você seja dele. Porque ele está dizendo o seguinte, olha isso, nos predestinou para filhos de adoção. Por que adoção? Quem é o filho verdadeiro? Jesus. Então quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz de que nós também somos filhos. Presta atenção. Jesus Cristo, o Filho unigênito. Presta atenção aqui. Vamos dar aqui um parecer com mais claridade, clareza. Quando nós vamos tomar a Santa Ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e diante, ele fala assim, nós vamos tomar a ceia, o cálice fala assim, esse é o Novo Testamento. Sim ou não? Por intermédio do teu sangue. O que significa um testamento? Aqui está você, dono de uma propriedade. Você é um homem muito bilionário, ok? E aí é o seguinte, você não tem irmão, você não tem ninguém. Você é um cara que é dono de tudo. Aí você fala o seguinte, escute, então vou fazer o seguinte, então todos aqueles que me aceitarem, vai fazer parte também, e vai ter herança ao testamento. Vai fazer parte da mesma herança. Olha que interessante isso. Então quando nós aceitamos Jesus Cristo, irmãos Luiz, sabe o que acontece? Você também faz parte da herança de Cristo. E qual que é a herança de Cristo? Está aqui na terra? Não, porque aqui a Bíblia diz que a traça ferrugem corrói. Mas essa herança é um lugar celestial, onde nós, igreja, iremos voltar para o nosso lugar de origem. Aí você fala assim, como assim? Nosso lugar de origem? É, nosso lugar de origem. Volta de novo lá o versículo 4, Paulinho. Olha lá, ó. Porque ele fez aqui, ó. Lá está nosso lugar de origem, ó. Versículo 4. Efésios 1, 4. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes do mundo ser mundo, Deus já havia gerado você nele. Qual que é o teu lugar de origem? Em Deus. E quando tudo isso aqui passar, nós vamos voltar para esse lugar de origem. Porque é de lá que nós viemos e é para lá que voltaremos. Mas isso só é possível através de Jesus Cristo, que estamos no mundo caído, viemos do pecado, mas quando aceitamos Jesus, somos redimidos, lavados, perdoados. Aí sim, nós voltaremos. Mas para isso, é importante que você entenda o que é ser um cristão de verdade. Ser um cristão de verdade não é você simplesmente achar
de que você tem alguns ritos na vida, alguns costumes, alguns hábitos, não ache que isso é o suficiente. Nós nos habituamos a qualquer coisa. Tudo aquilo que você faz por muitas vezes, o teu cérebro ele vai expandir sobre aquilo e cria-se uma neuroplasticidade. Tudo aquilo que você faz muitas vezes, o teu cérebro se acostuma com aquilo. É assim que nós funcionamos. Tudo que você repete muitas vezes, você se acostuma com aquilo. Isso chama-se teias neurais, caminho neural. Eu sou neurocientista, tá? Esqueci de falar isso para vocês. Então, assim que funciona o cérebro humano. Tudo aquilo que você força repetidamente o teu cérebro, ele de fato agora, neurotransmissores, receptores, agora leva uma transmissão, porque tudo aquilo que se repete muitas vezes se torna uma voz de comando para o cérebro. E ele de fato cria-se um caminho neural. Então é dali que se surge o hábito. Ou seja, o hábito nada mais é do que a repetição, que a repetição é a matriz do hábito. Então você vir domingo, você pode ter o hábito de vir todo domingo à igreja. Mas você pode vir à igreja todo domingo e não ser um cristão de verdade. Apenas um religioso. Uau! Uau! Assim como tem muitas pessoas que dizem, né? Eu nunca vou na igreja em lugar nenhum, tudo bem. Mas eu tenho que ir no domingo, porque se eu não for no domingo na igreja, próxima semana não é a mesma coisa. Me desculpe. Isso é um hábito, é um costume. Onde nós nos cobramos por aquilo que fazemos todas as vezes. E quando nós não fazemos, alguma coisa falta em nós. Essa autocobrança nossa, ela está relacionada ao nosso hábito de fazermos aquilo por muitas vezes. Então não é só isso. Vai muito mais do que ser um cristão. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse, você quer me seguir? Então é necessário que você negue a si mesmo. Por que eu tenho que negar a mim mesmo? Porque quando você nega a si mesmo, você está agora abrindo mão, se abstendo de toda carnalidade, de todo estado pecaminoso e tornando-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Então quando ele diz o seguinte, nega a si mesmo, ele quer dizer o seguinte, você tem que se abster de tudo aquilo que o mundo te oferece e você viver seu plano original em Cristo Jesus. Ou seja, nós nos tornamos a mesma imagem de Jesus. Olha o que diz a Bíblia agora para nós, Colossenses capítulo 3, Paulinho, por favor. Colossenses 3, versículo 1 em diante. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha que interessante isso. Portanto, olha isso. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de onde Cristo está sentado à destra de Deus. Por que está falando o seguinte? Se já ressuscitaste com Cristo, só ressuscita quem já... Presta atenção, só ressuscita quem já... Mas quem aqui morreu? Levanta a mão. Todos nós morremos. Presta atenção. Então quer dizer que se eu não aceitei Jesus, se eu não me batizei, não sou um cristão, quer dizer que eu continuo morto. Me desculpe. Sim. Sim. É necessário que a igreja tenha esse conhecimento e que a igreja se aprofunde na verdade. Sem conhecimento da verdade não há libertação, não tem profundidade e não tem salvação. Então é importante que a igreja tenha esse conhecimento, tenha esse entendimento e se aprofunde na verdade. Ele está dizendo o seguinte, portanto, já que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de... Olha aqui que a coisa vai aprofundar mais ainda. Ao versículo 2. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da... Olha isso, passa por favor. Porque já estáis... Uau! Mortos para onde? Para essa terra. Olha isso aqui, irmãos. Irmão Zé Luiz, porque estáis mortos. Por que eu não tenho que pensar mais nas coisas daqui da terra, Paulinho? Porque aqui você está apenas de passagem. Aqui não é o teu lugar de origem. Mas se nós ficarmos presos nessa terra, exatamente por essa prisão, nós correremos um sério risco de não alcançarmos a eternidade. E é isso que está dizendo. Porque vocês já morreram. E a vida de vocês estão escondidas com Cristo em Deus. Lembra lá em Efésios que ele diz que eu o fiz pela minha vontade. Eu o fiz para mim mesmo. Então entenda que você é exclusividade do Senhor. E por você, a exclusividade dele, você aceitou, você permitiu que Deus governasse a tua vida, você permitiu, você se abstém de tudo aquilo que você sabe que Deus não aprova. Então a Bíblia diz o seguinte, que você está escondida com Cristo em Deus. A tua vida tem uma exclusividade. Sabe por que você está escondida com Cristo em Deus, querida? Porque você já está guardada
o teu nome já está escrito no livro da vida. Então você não pertence mais a esse mundo. Olha que interessante isso, irmãos. Olha que interessante isso. Então é importante que a igreja tenha esse entendimento. É importante que a igreja se aprofunde nisso e tenha esse conhecimento. Nós estamos escondidos em Cristo, por quê, irmãos Luiz? Porque nós já não pertencemos mais a essa terra. Mortos. E aí sabe o que acontece? E Jesus disse, escute para os seus discípulos, eu vou para o Pai. Ele já não fala o seguinte, eu vou para o meu Pai. Não, ele fala assim, eu vou para o Pai. Porque Jesus já o reconheceu como irmão. Olha que interessante isso. Já reconheceu isso. Então Paulinho, o nosso irmão mais velho, foi lá para o nosso pai, preparar, e quando ficar tudo pronto, vai vir buscar a gente. É exatamente isso. Por isso que a igreja precisa estar atenta. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus, porque nós somos exclusividade de Jesus Cristo. É importante que você se posicione nisso e que ninguém roube a tua fé. Você é exclusividade do céu. Então é importante que a igreja se atente em nome de Jesus. Tomem cuidado com as distrações dessa terra. O tempo todo o inimigo está lançando setas e dardos para distrair a sua igreja. Por isso que a Bíblia é muito clara que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Por que o diabo hoje tem lançado tantas setas na mente das pessoas? Exatamente para que elas não tenham profundidade e conhecimento, que não tenham clareza da verdade e vivam num mundo obscuro dentro da religiosidade. Deus tem muito mais para revelar para nós, a sua igreja, quando nós nos aprofundarmos nele. Eu aprendi uma coisa profunda, que a oração não é para você ter mais de Deus. A oração é para que Deus tenha mais de nós, para que nós tenhamos mais tempo com Ele, porque ali está o nosso lugar de origem. Nosso lugar de origem é em Deus, porque Ele nos fez nele. Ali está o nosso lugar de origem, em Deus. E continua assim, por favor, Paulinho, passa. Quando Cristo, que é a vossa vida, agora já mudou. A tua vida agora já é produzida por Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Uau! Irmãos, esse vai ser o dia, o evento da extremidade extraordinária em que vai abanar a terra, no dia do arrebatamento, em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Esse dia vai ser glorioso. Não abra mão disso por nada e por ninguém. Não abra mão disso, por favor, queridos. Escute, lutas vamos passar. A tua fé não te isenta da luta, a tua fé não te isenta do problema, mas ela te garante a eternidade. Então é importante que nós estejamos atentos em Deus, para que nós nos posicionemos como igreja, como cristãos de verdade, não simplesmente como um religioso. A nossa religião, ela é vã, se não for em Cristo Jesus. O que Deus quer de nós é nós. Deus não quer ter nada, Deus não quer nada que temos, porque tudo que temos vem dele. O que Deus quer de você é a sua vida. Só para você entender o quanto você é precioso para Ele, o quanto a sua vida é preciosa para o Senhor Jesus. Talvez você se abstenha de tantas coisas,
Talvez você permite que outras coisas ocupem espaço, ocupe o lugar de Deus em você, por distrações, por paixões, por desejos, por vontades, por coisas que o mundo oferece, que a terra oferece. Mas uma coisa é fato: vale a pena nós abstermos disso tudo, porque a Bíblia diz que o lugar que nós vamos morar, ali não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. E ali nós vamos cear e moraremos na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante você, igreja, se atentar. Fique esperto. O inimigo da tua alma está o tempo todo perturbando a tua mente, mexendo nas suas emoções, para que você brigue, para que você perca o equilíbrio, para que você faça coisas e você saia do Espírito. Onde Paulo vai nos dizer, lá em Gálatas capítulo 5, que existe uma guerra constante entre a carne e o Espírito. O que ele quer dizer? Por que existe uma luta entre a carne e o Espírito? Entre a carne não quer dizer simplesmente por pecar, no sentido de prostituição, adultério, mas a carnalidade te leva a buscar aquilo que a terra oferece. Na carnalidade está o ego, a soberba, o egoísmo, o egocentrismo, a mentira, tudo isso. Por isso que a Bíblia é muito clara dizendo em Provérbios de que o orgulho, ele antecede a queda. E posso falar uma coisa para vocês, bem baixinho aqui, bem baixinho. Eu cheguei numa conclusão, com quase 50 anos, de que nós temos um problema muito sério chamado orgulho. Nós, seres humanos, temos um problema sério com orgulho. O orgulho faz com que a gente se defenda. O orgulho faz com que a gente sempre quer mais para nós do que para o nosso próximo. O orgulho sempre faz com que a gente ache que o erro do outro é maior do que o nosso. O orgulho sempre faz com que o pecado do irmão é pior do que o meu. O orgulho faz com que eu repare o outro, o problema do outro, e eu esqueça do meu. Foi exatamente aquilo que Paulo disse. Enquanto fico olhando o cisco do olho do meu irmão, eu esqueço da trava que está no meu. Então é importante que nós tenhamos esse mesmo entendimento, que nos aprofundemos em Deus, para que Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos molde e cura nosso coração, a nossa alma, porque essa doença da alma é que nos afasta de Deus. É por isso que nós temos tantos problemas emocionais. É por isso. Todos os dias, a semana toda, eu sempre recebo um novo atendimento, uma nova mensagem de alguém que não está bem emocionalmente. Todos os dias, todas as semanas eu tenho alguém novo que entra em contato comigo. E todas as pessoas que você vai atender, todas elas sempre choram pelas mesmas dores. Só muda, na verdade, as condições, os meios, o como. Mas todos chegam num denominador comum, com a sua alma doente. Pessoas que estão vivendo totalmente estressadas. Pessoas que hoje não têm mais equilíbrio na vida. Pessoas que não conseguem mais hoje ter uma vida equilibrada, mas sempre preocupadas demais com tudo nessa terra. Não estou dizendo do que é pecado ou do que não é pecado. Estou dizendo sobre aquilo que nós muitas vezes esquecemos, de quem habita e quem governa nossas vidas. A Bíblia é muito clara dizendo: apresentai-vos a Deus as vossas petições com orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos, os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer para nós em Colossenses que Deus nos chamou para que a paz nos governe. Presta atenção. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? A paz de Deus para nos governar, é necessário que você entenda e permita que Ele governe a tua vida. E nós lemos dizendo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Passa, por favor. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, se abstenha. Fornicação, impureza, afeição desordenada,
Sabe o que é isso ou não? Sabe o que isso quer dizer? Cuidado com a vaidade. Cuidado com roupas indecentes. Também está dentro disso. Afeição desordenada, a vil concupiscência. Concupiscência é desejo. Cuidado com os desejos, porque na verdade os nossos desejos podem nos levar a fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. Tome cuidado, porque o teu coração é enganoso, não vai por ele. Por isso que é necessário que a igreja tenha um ouvido para ouvir o que Deus está dizendo à tua igreja. Por isso que é necessário que nós busquemos entendimento, sabedoria e discernimento, para que nós saibamos de fato discernir o que Deus está dizendo para nós. E ele vai dizendo depois, a avareza, que é idolatria. A avareza não é simplesmente aquela pessoa que deseja a coisa do outro, mas também tem a ver de que nunca quer que o outro tenha mais do que você. Cuidado. Isso é um probleminha. Tudo isso está embutido numa palavra chamada orgulho. Passa, por favor. Pelas quais as coisas que vem a ira de Deus. Por essas coisas que vem a ira de Deus. Sobre os filhos da... Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que conhecem a verdade e não praticam. Uau. Então vir à igreja e não praticar é simplesmente um religioso e não um cristão. Você entende que ser um cristão é você se abster de você mesmo? Você consegue entender isso? Entenda isso. Passa, por favor. Nas quais também em outro tempo, antes, andaste quando viveis nela. Ou seja, antes nós conhecermos a Cristo, nós andávamos pelas nossas próprias vontades. Antigamente. Passa, por favor. Mas agora, hoje, nesse momento, atualmente, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Passa. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes com seus... Sabe o que ele quer dizer? Agora você já mudou o seu comportamento. Olha que interessante. Aquilo que fazíamos, não fazemos mais. Os lugares que nós íamos, nós não vamos mais. Aquilo que falávamos, não nos falamos mais. Da forma que nos vestíamos, hoje não nos vestimos mais. As músicas que ouvíamos, hoje não ouvimos mais. As bebidas que bebiam, hoje não se bebe mais. Os lugares que se frequentavam, hoje não frequentam mais. A tua vida mudou, porque agora você é exatamente parecido com Jesus Cristo. Olha que interessante isso. Sério? Vamos lá, vai aprofundar um pouco mais. Passa, por favor. Não, isso mesmo. E vos revestir do... que se renova para o conhecimento. Olha que isso aqui é interessante, ó. E agora, segundo a imagem daquele que o... O que é imagem? O que significa imagem? É aquilo que se vê. É o dia a dia. É o comportamento. A nossa postura. A tua postura agora é a mesma postura daquele que te criou. Você está entendendo que é um cristão? Sim ou não, irmãos? Agora é necessário que nós tenhamos entendimento e nos aprofundemos mais em Deus, para que nós tomemos uma decisão e de mudar a nossa história de uma vez por todas. De uma vez por todas. E se nós, igreja, não nos aprofundarmos nisso, não tivermos esse entendimento, é muito óbvio de que muitos de nós estamos vivendo simplesmente dentro de uma religião. E isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Se for apenas para viver ritos e costumes, não é o suficiente. E o que eu quero dizer para vocês? Que hoje, nessa noite, eu tenho a plena certeza que Deus me trouxe aqui para vocês ouvirem essa palavra e colocarem a vida em ordem, porque Jesus está voltando.
E você sabe muito bem como está a sua vida. Você sabe muito bem como é a sua postura fora de casa, dentro de casa, no trabalho, com seus filhos, esposa, esposo. Você sabe muito bem de você. E você não percebe isso, que muitas coisas têm ocupado o lugar de Deus na sua vida e você não percebe. Por que não percebe? Por causa das distrações do dia a dia, a correria. Nos ocupamos com tantas coisas e nós não nos atentamos ao que Deus está dizendo para nós. E essa noite o Senhor está dizendo: solta, larga esse negócio que está te afastando de mim. Abstenha-se de si mesmo. Volte para o teu lugar de origem, que é o lugar que você nunca deveria ter saído. Você sabe muito bem como está a sua vida. Você sabe como está a sua vida. E o Senhor está dizendo para você: eu te nomeei, porque você é exclusividade minha. Está na hora de você pôr a sua vida em ordem e voltar do lugar que você nunca deveria ter saído. Feche seus olhos em nome de Jesus. Você tem 5 minutos para falar com Deus. Fale com Deus agora. Você sabe como está a sua vida com o Senhor. Você sabe como está a sua vida com Deus. Fale com Ele. Se tiver que pedir perdão, peça. Não é agora, não é hora de nós termos uma oração de simplesmente de orgulho, mas agora de nós nos redimirmos ao Senhor e dizer: Jesus, aqui eu coloco a minha vida diante do teu altar. Eu reconheço, Senhor, existem coisas em mim, Senhor, que tem ocupado o teu lugar. Existem coisas em mim, Pai querido, que me afastou de ti. Eu não quero ser um religioso, mas eu quero viver de fato a tua verdade, viver a tua palavra. Eu quero voltar para o meu lugar de origem, do lugar que eu nunca deveria ter saído. Portanto, Senhor, me perdoa. Eu coloco aqui a minha vida diante do teu altar. Fale com Deus, irmãos. Abra a tua boca e fala com o Senhor em nome de Jesus. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, Espírito Santo, vento forte que passou. Espírito Santo, mova-se, Espírito Santo. Já vivi tantos perigos. Leva-nos ao arrependimento, Senhor. Leva-nos ao arrependimento, Senhor. Leva-nos ao arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Pois o que queremos, Senhor, é viver o teu evangelho. Nós entendemos e aprendemos aqui nessa noite que somos exclusividade do Senhor, o qual o Senhor nos separou, nos nomeou. Pai, em nome de Jesus, purifica-nos. Passa com teu sangue, Jesus. Purifica-nos, Senhor, de todo pecado. Purifica-nos, Jesus. Perdoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos nossas vidas diante do teu altar. Nos redimimos, Senhor, diante de ti. E confessamos que necessitamos da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, Senhor. Pai, nos redime, por favor, dos pecados que cometemos, dos nossos erros, no nome de Jesus. Apresentamos a ti as nossas vidas, ó Deus, pois confessamos que vivemos, que dependemos, que viemos, que pertencemos ao Senhor. Portanto, Pai, nesse momento, eu oro pelos meus irmãos, eu oro por todos que aqui estão, eu oro pela minha vida. Nos colocamos diante do teu altar aqui, Senhor. Nos redimimos, Senhor, diante de ti. Transforma-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Espírito Santo, para que possamos te agradar, para que possamos viver em santidade, de acordo com a sua vontade,
para que possamos andar segundo a tua imagem, assim como nós aprendemos aqui essa noite. Pai Santo, Todo-Poderoso, Precioso, Espírito Santo, molda-nos e transforma-nos, para que nos tornemos iguais a Ti, ó meu Jesus. Perdoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, mova-se em nós, transforma-nos, Senhor. Aqueça, Senhor, os nossos corações com a verdade. Nos ensine, Senhor, a viver a tua verdade. Não queremos ser religiosos, não queremos ter ritos, queremos viver conforme Cristo. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus, a vivermos como Jesus Cristo nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos a Ti as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, 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 Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, não permita que o acusador faça você desacreditar da graça e da misericórdia de Deus. Não permita que as suas emoções, ou talvez aquilo que não está legal nesse momento, roube a tua fé e a tua esperança. Não permita que as dificuldades façam com que você se esqueça da graça, da misericórdia de Deus. Por mais que você seja um cristão por muitos anos, assim como nós somos, cuidado com os costumes, cuidado com a frieza, cuidado com a religião, irmãos. Por isso que é necessário que nós busquemos todos os dias ao Senhor, para que a gente não seja apenas crente de costumes, mas que sejamos verdadeiramente como Cristo. Mas para isso é necessário que nós nos aprofundemos cada vez mais no Senhor. É necessário que nós nos aprofundemos em conhecimento da palavra. É necessário que nós jejuemos, oremos e vigiemos todos os dias. Porque o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor. Cuidado com as distrações, com os excessos dos afazeres. De repente você está fazendo tantas coisas, mas você não está tendo tempo para o teu Senhor. De repente você trabalha tanto, se ocupa tanto, se preocupa tanto, mas Deus não te governa mais. Deus nunca vai te dar alguma coisa que toma o lugar dele na sua vida. Nunca Deus vai te dar uma bênção, que essa bênção sobressaia na sua vida. Cuidado com aquilo que você busca, cuidado com aquilo que você se ocupa, cuidado com aquilo que está roubando a tua alegria, a tua paz. Cuidado com aquilo que está roubando o seu tempo. Cuidado. Tome
muito cuidado. Vivemos numa geração onde as pessoas dizem que não tem mais tempo para Deus, que não tem mais tempo para nada. Nós não temos uma geração que não tenha tempo. Nós temos uma geração que perdeu a prioridade. Essa é a verdade. Quando Jesus Cristo, quando Deus deixar de ser a nossa prioridade, pode ter certeza que outras coisas vão ocupar o lugar dele em nossas vidas. Esse é o problema. Tome cuidado. E é importante que você reveja dentro de si o que tem sido prioridade para você, o que tem sido prioridade na sua vida. Tome cuidado. O inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Ao nosso derredor. Sabe para quê? Para distrair, igual fez aqui agora. Tome cuidado. O Senhor sabe de todas as coisas. O meu desejo aqui essa noite é para que os irmãos sejam edificados e fortalecidos no Senhor. Que vocês tenham uma ótima semana e que essa palavra possa ficar reverberizando dentro de você. Em nome de Jesus. A Deus toda a honra e toda a glória. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e te guardando. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. The best part of the song. The Spirit lead me when my trust is without borders. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Neto. Que Deus continue, usando de uma forma especial, de acordo com a necessidade que nós precisamos. E a nossa necessidade, irmãos, é que nós possamos ser cidadão dos céus. Amém? Esse é o nosso propósito. Que nós continuarmos com Deus. Amém? A gente vai orar também, tem pedido de oração. A gente vai orar para o nosso irmão José também, que é aniversário. E a Bíblia também vai trazer a palavra, né, Bíblia?